Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre uma questão bem séria. Os eventos estão chegando, os eventos estão muito próximos. Mas antes de eu contar mais para vocês, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, com muita esperança, aonde eu gosto de desejar a todos vocês muita saúde, muita paz, muita harmonia em todos os setores da vida de vocês e também muita esperança, gente, muita fé, porque o mundo de regeneração está prestes, bem prestes a chegar. E como sempre, agora mais do que nunca, que as entidades estão, gente, reforçando demais o pedido de oração. Vamos todos continuar orando, fortalecendo a egrégora de oração e de energia boa do planeta. Vamos pedir pela paz mundial, pela harmonia mundial. Vamos pedir também a intervenção pessoal do nosso Cristo amado sobre o coração de todos esses seres trevosos que estão aí na crosta terrestre se esforçando para trazerem o caos, trazerem a guerra, trazerem miséria junto a nós encarnados. E também vamos orar, gente, pelas cidades que foram as últimas sedes de estações da discórdia, que são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que a grande quantidade de energia deletéria que sobrou possa ir sendo transmutada em energia boa. E vamos também orar, pessoal, pela suavização na operação de despertamento físico, tá? Vamos orando porque a operação de despertamento físico, também conhecida como a grande tribulação, ela já está escrita no livro da vida. Isso vai acontecer, não tem como mudar. O que a gente pode fazer? Nós podemos suavizá-la. Isso sim, nós ainda estamos em tempo, porque a página do detalhamento dessas operações, essa não foi virada ainda. Ela será virada no momento em que a operação de Miguel Arcanjo tiver seu início. Então, gente, bora rezar que ainda dá tempo de conseguirmos mais suavizações ainda, tá? Vamos nos animar, sem medo, pessoal, sem medo, porque quem orar vai ser muito, muito protegido. Pois muito bem. Então, nós começamos a sessão psicográfica e a entidade comentou comigo, porque assim, deixa eu contar para vocês, só para vocês entenderem. No dia anterior à sessão de psicografia, que ela é sempre feita no mesmo dia da semana, mesmo horário, faço um evangelho no lar antes, que isso é muito sério, gente. Não se pode ficar aí invocando espiritualidade, assim, qualquer hora, qualquer momento, não, porque aí você está arriscado a que venha uma entidade que não é elevada, tá? E aí a coisa pode ficar complicada. Então a gente tem que ser muito sério, muito disciplinado, tem que ser ali naquela hora, naquele dia, oração antes, que é para já ir preparando o ambiente, já vai blindando o ambiente contra qualquer energia negativa, né? E no dia anterior à sessão de psicografia, gente, deu um vento aqui em Curitiba, passou o dia todo ventando, aquele vento incomodativo, sabe aquele vento que incomoda, que uiva, sim, passa uivando, um vento desse tipo. E assim, meu Deus, uma sensação
que não era muito boa. E aí a entidade explicou, falou assim, olha, ontem vocês aí em Curitiba, vocês tiveram uma grandiosa limpeza que foi feita pela espiritualidade em nossos irmãos estelares elevados, aliviando essa cidade, a bela cidade, das energias péssimas das entidades sem luz que estão chegando na crosta terrestre, egressas das locas desmoronadas, tá? E foi assim, realmente foi um dia assim meio estranho. E no dia seguinte, nossa, parecia, amanheceu aquele dia, coisa mais linda, tava tudo assim, parecia purificado, parecia assim que a gente tava conseguindo até respirar melhor. É interessante essas coisas, né? E aí a entidade continuou explicando, falou assim que realmente confirmou para nós que todo o baixo, o astral inferior, aquele umbral, digamos assim, mais pesado, mais de trevas e de abismos, diz que praticamente já está totalmente desmoronado. Até as cavernas onde os últimos seres trevosos estavam abrigados, até essas cavernas já desmoronaram. Todas as cidades umbralinas dessa densidade, dessa região, já diz que estão completamente arrasadas, diz que não está pedra sobre pedra. Por que isso? Porque esse astral mais pesado, mais denso, mais assim profundo, ele já está desaparecendo, tá? Ele está colapsando, tá? Por isso que os arcontes e Javé ficam falando que o universo deles está colapsando, tá? Realmente, porque eles vivem nesse segmento muito denso, porque eles também são muito densos, que está realmente colapsando, porque a Terra vai passar de estágio, tá? Então vai ser mantido uma parte do umbral apenas para recolher os seres encarnados trevosos à medida que eles forem desencarnando, tá? Mas esse astral mais pesadão, profundo, de trevas, de abismo, gente, ele já está totalmente desmoronado. Então, olha só, ele explicou assim, ele falou assim, que a maioria dos seres que lá habitavam fugiu. E eles vieram escalando íngremes penhascos, inclusive eu tive uma clarividência sobre isso e era bem assustador, assim, sabe? O que eu vi foi era assim um penhasco, umas montanhas, mas não tinha uma árvore, não tinha nada, elas eram cinzas, tudo pedregoso, tudo cinza e preto. E aí eu via aquela fileira de seres assim escuros, pretos, subindo. E conforme eles iam subindo, tinha desmoronamentos, caía pedra. Gente, um negócio assim terrível. E aquele ambiente assim, quase sem claridade. Sabe como fica quando tá assim, já bem anoitecendo, que o sol se pôs, que tem um pouquinho de luz, assim, desse jeito. Então, o que acontece? Eles escalaram esses penhascos para poder chegar aqui na nossa crosta terrestre. E qual é o objetivo deles, gente? Eles querem um lugar para ficar. É simples assim. Eles estão procurando se alojar em algum lugar desesperadamente. Assim como, né, quais retirantes de um local, igual os retirantes de um local que sofreu uma catástrofe, que buscam ansiosamente um refúgio para se estabelecerem. E
ele contou, ele falou, olha, esses seres, eles estão por toda a crosta terrestre e são centenas de milhares. Daí a necessidade de se orar diuturnamente, pedindo proteção aos nossos lares. Ele até falou, orem diuturnamente, pedindo proteção aos seus lares, às suas escolas, aos seus locais de trabalho, para que esses seres trevosos não se animem a se estabelecer com vocês nesses lugares. Porque esses seres, eles são das trevas ainda. Eles não conseguiram compreender as alegrias da luz e tudo eles vão tentar corromper, deixando o equilíbrio vibracional próximo a eles, tá? Muito ruim, muito baixo também, tá? Então, olha só, ele faz uma advertência, pessoal, ele diz assim, muito cuidado nessa hora, meus filhos, muito cuidado, porque será o momento da verdade para muitos, que ainda estão vacilando no que diz respeito à fé, à crença em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, gente, não é para ficar com medo, tá? A questão, ela é séria, ela não é brincadeirinha, a coisa tá apertando, tá arrochando mesmo, tá tudo se tornando mais denso, quem tem mais sensibilidade já está começando a sentir. Então, gente, tem que orar muito, tem que orar pedindo proteção, mas não é para ficar com medo, pelo amor de Deus, gente, não é para ficar com medo, porque a oração, ela é poderosa, ela é uma ferramenta poderosíssima de proteção. Então, quem orar pedindo proteção, não vai ter problema nenhum com esses seres, tá? O problema vai acontecer nas casas das pessoas que não oram, que são materialistas, que não acham que Deus não existe. Aí a coisa vai tender a ficar mais bagunçada, tá? Mais bagunçada mesmo. E agora só prestem mais atenção ao que a entidade vai dizer. Ele falou assim, que num primeiro momento, os hospedeiros encarnados, ou seja, aqueles encarnados descuidados, que não oram, né? Essas entidades vão se hospedar na casa deles, ou nos locais de trabalho, enfim, mas principalmente em casa, né, gente? Então diz que num primeiro momento, as pessoas encarnadas da casa vão se sentir muito fortalecidas, mas vai ser aquela energia assim, vai ser uma energia, sabe, mais violenta mesmo, e eles vão buscar se impor aos demais, tá? As demais pessoas que convivem com eles, tá? Porque eles serão instados a isso pelos seres trevosos que eles estão abrigando, tá? E os seus corações vacilantes poderão se sentir atraídos por esses seres não elevados. É aquela questão da afinidade, gente, tá? Então, por isso que a entidade está falando que vai ser o momento da verdade, tá? Porque vai se impor a lei da afinidade energética, tá? Então, aquelas pessoas que não tiverem afinidade energética com esses seres trevosos, que vão orar, que estão procurando melhorar, não precisa ser perfeito não, viu, gente? Pelo amor de Deus, tá? Ninguém precisa ser, porque nenhum de nós aqui, e eu tô bem incluída aqui nessa turma, tá? Que está aqui encarnada, é perfeita, nós estamos muito longe da perfeição. Mas a gente está se esforçando para ser melhor. E isso, gente, é o suficiente para que nós fiquemos aqui no mundo de regeneração, tá?
Então não é para ficar com medo. A questão é séria, mas não é para ficar com medo nem apavorado. É só orar pedindo proteção para casa. Ponto final, tá? E ele continuou contando. Assim como no primeiro momento, essas pessoas desavisadas e descuidadas que vão dar guarida para esses seres vão se sentir fortalecidas, num segundo momento, esses encarnados que estão hospedando esses seres vão começar a ser dominados por esses seres trevosos. E as suas atitudes, de repente, baixarão muito de vibração e eles farão coisas inapropriadas e escandalosas em todos os sentidos, tá? Agora, tem uma coisa interessante que ele falou, olha só, que se na casa houver uma só pessoa que ore com sinceridade, pedindo proteção para aquele lar, essa pessoa será ouvida e considerada sobre todos os demais que não oram na casa. E essa casa será também protegida, porque agora é o momento da verdade. E essas pessoas elas vão ficar quase que como um farol ali dentro da casa, só elas orando, tá? Essas pessoas, elas vão agir como verdadeiros anjos da guarda das demais e obterão proteção para si e para os demais que não estão orando, mas que habitam na mesma casa, tá? E o mesmo se dará com relação aos veículos e do lado de fora da casa. Então, gente, assim, aquelas situações que... Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aquela família que os filhos não estão nem aí, enfim, e só tem uma pessoa lá, por exemplo, a mãe. A mãe é a única pessoa que está orando, que acredita em Deus, que está pedindo proteção, que está se ligando que alguma coisa vai acontecer. Então só ela está orando na casa, pedindo proteção para ela, para a família, que abra os olhos de todo mundo, tal. Vocês vejam como que Deus é maravilhoso. Se tiver apenas uma pessoa orando, aquele lar vai ser protegido. Olha a extensão da misericórdia divina, tá? Então, se tiver uma pessoa, não se preocupe, tá? Se algum de vocês está vivendo essa situação de ser o único que está orando, que o resto da família não está nem aí, ninguém liga para nada, não se preocupe. Continue orando, porque a sua oração será suficiente para obter a proteção necessária para que esses seres não se abriguem nas suas casas. Tá bom, gente? Eu achei maravilhoso. Falei, nossa, preciso passar logo essa mensagem para as pessoas, porque realmente a gente percebe que a psicosfera está se adensando muito, né? E aí, olha só, daí ele reforçou ainda mais essa questão da oração, e ele falou assim, quando vocês saírem de casa, imaginem que estão sob uma cúpula, uma bolha dourada de proteção, que nada vai acontecer a vocês, tá? E se vocês estiverem gostando do conteúdo aqui do vídeo, já sabem, gente, aquele pacotinho, vamos dar um like, vamos compartilhar o vídeo, vamos clicar no sininho, e se você não é inscrito ainda, por favor, torne-se um agente da luz e inscreva-se no nosso canal. E a entidade continuou nos orientando. Falou assim, depois que ele falou da bolha dourada, né? Ele falou assim, olha, por que, meus filhos, as ruas estarão
cheias de seres trevosos perambulando, que tentarão expressar-se e influenciar os transeuntes, trazendo à tona péssimas atitudes e pensamentos hostis, com o intuito de disseminar a maior confusão possível, tá? Portanto, orem todos por seus lares, pelos seus bairros, pelas suas cidades, seus países e seu planeta, tá? Porque é isso, gente, o que vai acontecer? Você vai estar andando na rua, de repente, assim, do nada, pode estourar uma briga na sua frente, tá? Eu já andei presenciando algumas coisas aí que eu fiquei, assim, preocupada, que não são coisas, assim, muito normais. Você tá andando na rua, de repente você começa a ouvir um monte de grito, você olha para o lado, tem dois ali que estão brigando por um motivo, assim, fútil, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado, orar, nos imaginar nessa bolha dourada, tá? Porque eles vão estar, como eles têm uma vibração muito pesada, eles vão estar influenciando. E as pessoas que não tiverem uma postura ética, elas podem se deixar levar de roldão, tá, gente? Então, se vocês estiverem vendo, pode ser que vocês vão começar a presenciar e ver coisas estranhas. O que vocês têm que fazer? Orar, tá? Orem, peçam para que aquilo se acalme, que a luz intervenha sobre aquelas pessoas que estão brigando, para que aquilo se desfaça. E funciona, gente, funciona, porque já aconteceu comigo, tá? Eu fui aterrar e, gente, começou uma gritaria lá na rua. Eu estava lá dentro do parque, eu ouvi a gritaria lá da rua. E aí eu imediatamente já entrei em modo de oração, pedindo por aquelas pessoas para que aquilo cessasse. Deu assim uns 4 segundos, 5 segundos, o troço do jeito que veio, sumiu, tá? E era um motivo assim, sabe, fútil. Então a gente tem que tomar cuidado no ambiente de trabalho também, às vezes por causa de uma coisa boba pode estourar uma super briga assim do nada. Por quê? Porque esses trevosos estão aí, negócio deles, querem causar, eles querem, né, bagunçar, eles já estão brabos porque tiveram que sair lá das locas, e então eles estão querendo ir à forra com todo mundo. E também porque eles estão desesperados, porque eles sabem lá no fundo da consciência deles que o momento do exílio está chegando. Miguel Arcanjo vem aí, gente. Miguel Arcanjo está chegando. A nave dos Templários ainda não começou a vir para cá. Eu estou esperando aqui as notícias, tá? Mas assim, eles já estão se preparando, já a nave já está sendo todinha preparada, já está tudo certo para eles já virem para cá. Então, gente, os eventos realmente estão próximos. Mais uma vez eu digo, não é para ficar com medo, tá? As entidades estão avisando justamente para que a gente compreenda o que está passando e saiba como agir. E como é que nós vamos agir? Orando. É simples assim, gente. Oração, tá? E então, vamos orando, vamos pedindo por todo mundo aí, pelas nossas casas, pelos nossos condomínios, pelos nossos bairros, pelas cidades onde a gente vive. Vamos orar pelo Brasil e vamos orar pelo mundo todo, tá? Porque a gente sabe que esse vai ser um período muito, muito intenso, mas será breve, tá? E aí ele continuou falando, ele disse assim, ele falou, isso que está acontecendo será para todos vocês, nós, né, um grande exercício que vai funcionar como uma excelente preparação para o mundo de regeneração. Assim como o atleta que se prepara para a competição, executando seus exercícios com maior grau de dificuldade, assim estarão vocês se preparando
para a grande prova do ápice da transição, porque essas serão as últimas grandes provas do planeta Terra, que atravessará um apagão tecnológico, que não vai ser mais os 3 dias de escuridão, vão ser 3 dias de apagão tecnológico, e na sequência virão as grandes chuvas e a operação de despertamento físico, tá? Mas passadas essas grandes provas, vai vir a calma e a esperança tomará conta de todos. Assim como nasce um lindo ensolarado dia após uma tormenta terrível. E ele continuou explicando, ele falou assim: os locais mais duramente atingidos serão os lugares que são habitados por povos essencialmente materialistas, que se julgam melhores do que os demais habitantes do planeta. E ele falou assim: deverão esses povos tão orgulhosos aprender que não são superiores através da perda do seu conforto material tão estimado a seus espíritos. Porque o chacoalhão vai ser físico, gente. Como eles não acordaram com a operação de despertamento espiritual, eles vão ser sacudidos no físico, tá? Coisas físicas vão ter que acontecer para que eles comecem a se ligar que, opa, né? Sair desse pedestal onde eles mesmos se colocaram, né? E eles verão com surpresa os países que hoje eles consideram como inferiores estarem numa situação muito melhor que a deles. E aí eles desejarão muito, muito se mudar para estes países. E caberá nesse momento o acolhimento generoso a essas populações sofridas, que então farão profundas reflexões sobre o seu orgulho e a sua vaidade. Mas, até lá, todos aqueles que são crentes e que oram serão atacados e ridicularizados em suas crenças, numa última tentativa trevosa de imposição da sua forma torta de pensar. E aí ele deu mais uma orientação. Ele falou assim: vocês devem apresentar uma resistência pacífica, não entrando em discussões e prosseguindo com as suas práticas de oração e meditação, aquelas que vocês costumam praticar. E aí ele disse: será um período curto, mesmo para nós encarnados, porém muito intenso, devido às péssimas vibrações que estarão no meio ambiente à nossa volta. E ele falou assim: no combate a isso tudo, olhem e desfrutem da linda natureza à sua volta. Olhem o céu, as árvores, as águas, as montanhas, o mar, os passarinhos, as flores, que são o recado que Deus dá para nós para elevar os nossos pensamentos. Então, gente, é isso. Não é para vocês ficarem com medo, tá? São avisos que a espiritualidade está nos dando, são recomendações. Tanto é que o título desse vídeo é Recomendações da Espiritualidade. Os eventos estão próximos. Então, pessoal, olho vivo, mas sem medo, porque quem orar será muito protegido. E as orientações prosseguiram. Falou assim: cuidem
com os programas de TV, de rádio e com as músicas. Escolham esses itens com cuidado. Para quê? Para não abaixar a vibração do pensamento, de forma que a gente não faça conexão com esses seres desprovidos de luz, tá? Então, gente, cuidado, não fiquem assistindo esses noticiários que deixam a gente indignado, que deixam a gente bravo, porque aí a gente abaixa o nosso padrão de vibração, e aí esses trevosos podem se aproveitar desse momento para tentarem aprontar alguma coisa, tá? E aí ele falou o seguinte, ele disse assim, olha, apesar de todo esse quadro, pensem que todos vocês, nós, viemos preparados para esse momento. Essa encarnação presente é valiosíssima para a nossa evolução. Isso que a gente não faz ideia, né? Ele falou assim, que todos nós que conseguimos encarnar nesse momento, somos possuidores de muitos méritos, porque nós teremos a chance de acelerar as nossas evoluções de modo surpreendente. Então, ele falou assim, animem-se, filhos, porque bem pouco falta para que tudo se precipite, tá? E a lista de recomendações estava grande, tá? E para não ficar tão pesado e tão longo, eu vou passar o resto das recomendações dele, inclusive vou contar quem é que está dando essas recomendações, mas vai ser no próximo episódio aqui desse canal, tá bom, gente? Então, olha, o recado é esse, sem medo, gente, o que eu entendi que a entidade falou a coisa vai apertar, tá? A coisa começou a apertar e vai apertar, mas não é pra gente se desesperar, não é para se desesperar, não é para desanimar, não é para perder a fé, muito pelo contrário, porque vai ser um período, gente, intenso, mas muito curto. E todas essas coisas pelas quais nós vamos passar, nós vamos ter muitíssima proteção se a gente orar, tá bom? O recado, gente, é esse. Vai parecer que o mal está ganhando, vai parecer que os bons estão sendo derrotados, os trevosos vão ficar exultantes, mas nós vamos saber que são os estertores finais de todo o mal aqui no planeta. Por isso que nós não vamos perder a fé. Pelo contrário, nós vamos continuar orando, fortalecendo a egrégora do planeta, porque nós já conseguimos muitas suavizações e eu acredito que a gente continuando a orar, nós ainda, além de toda a proteção que nós vamos receber, nós ainda vamos obter mais suavizações. Tá bom, gente? Então, ó, nada de medo, hein? E sim, vamos ficar animados, porque, gente, tá tudo próximo e em breve, nós vamos estar entrando no nosso mundo de regeneração, tá bom? Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio que eu vou acabar de contar o resto das recomendações que essa sábia entidade nos deu. Então é isso, até lá! Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos ficar sabendo por que é que a péssima energia da elite trevosa será cristalizada no planeta de exílio deles. Mas antes de eu contar para vocês, vamos rodar a vinheta.
Pessoal, vamos começar então o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, aonde eu gosto sempre de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia, principalmente, pessoal, muita esperança, porque agora tá meio complicado, mas em breve nós teremos aí esse mundo de regeneração chegando para nos aliviar, né? E como sempre, continuar a gente pedindo orações, orem, pessoal, orem pela suavização da operação de despertamento físico. Vamos orar todos pela paz no planeta. Vamos pedir também pelas cidades que foram sedes de estação da discórdia aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E vamos, inclusive, gente, torcer muito. Fiquei muito feliz quando eu soube que Brasília foi consagrada a São Miguel Arcanjo. E maravilhoso, vamos pedir então que São Paulo e Rio de Janeiro, as dioceses dessas cidades magníficas, possam também ser dedicadas a São Miguel Arcanjo. Isso, gente, é algo assim maravilhoso e muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Vamos orar também, gente, pedindo a intervenção pessoal do nosso Cristo amado junto ao coração de todos esses trevosos que invadiram aí a nossa crosta terrestre, egressos das locas desmoronadas, para que esses seres se demovam desses intentos malignos que eles têm de causar o caos e a desesperança entre nós encarnados, tá? Pois muito bem, gente. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, o de número 221, aqui no YouTube, e episódio 361 para a turminha do podcast, do Spotify, né? Aonde nós tivemos a grande honra de contar novamente com a presença do nosso estimado Asclepíades. E o Asclepíades, vocês já sabem, ele é uma entidade que viveu na Grécia Antiga, elevadíssima, que atua nos altos círculos planetários evolutivos e ele integra a equipe que trabalha junto com ninguém menos que a nossa mãezinha amada Maria Santíssima, né? Então, isso, gente, é fantástico, porque ele realmente é um ser de muita luz e muito conhecimento. Então, tudo que ele fala, não que a gente desmereça o que as outras entidades falam, mas ele é uma entidade, assim, que tá ali com Nossa Senhora, né? Então, tá sabendo das coisas, né? Pois muito bem. E ele então continuou, porque as mensagens desses seres, elas são tão ricas de conteúdo que eu tenho que dividir, gente, mais de um vídeo para que as informações possam minimamente ser fixadas por nós encarnados. Quer dizer, é tanta informação que você vê aquilo tudo, você acaba fixando uma ou outra. Então eu prefiro dividir em mais de um vídeo, que é para justamente que essas mensagens, esses recados, essas informações, elas possam se fixar melhor nas nossas mentes aqui encarnadas, né? Pois muito bem, então após todas as explicações sobre a questão da dor na nossa evolução, que nós tivemos no vídeo passado, quem for novinho, tiver chegando agora, a gente corre lá assistir, porque tá sensacional esse vídeo. Ele, então, o Asclepíades, abriu, ó que colherzona de chá, gente, para que eu fizesse outra pergunta. Olha que legal. E aí, gente, eu aproveito para repassar, fazer pelo menos algumas das muitas perguntas que eu recebo de vocês, né? Então, quando eles abrem, eles dão oportunidade, eu, pum, sapeco uma pergunta.
E eu então me lembrei de uma pergunta muito interessante que eu recebi de uma ouvinte acerca da cristalização da energia ruim dos seres da elite trevosa no planeta de exílio para onde eles irão. Porque essa eu já contei para vocês que essa energia, eles vão para um planeta em estado ígneo, justamente para que eles possam depurar drenar toda essa energia que eles possuem, sem causar nenhum prejuízo a nenhum ser vivo. Olha só como é que é a sabedoria de Deus. Porque se eles fossem para um planeta com um mínimo de vida, essa energia que eles vão drenar é tão pesada, que com certeza iria contaminar qualquer tipo de vida que houvesse. Por isso, a elite trevosa, está indo para um planeta sem vida e em estado ígneo ainda, em formação, porque ali eles vão ter a oportunidade de drenar isso tudo sem causar qualquer prejuízo, tá? E a pergunta que essa ouvinte me fez foi a seguinte, eu achei muito interessante. Ela falou assim: mas, Luíse, por que Deus não pega e não transforma essa energia ruim em energia boa de uma vez, ao invés de cristalizar essa energia digamos assim, em pedra, né? Em pedra densa, nesse planeta aí, para onde eles vão. E para quem é novo no canal, está chegando agora, ou quem quiser dar uma rememorada, a gente recomenda que vocês assistam a playlist aqui do nosso canal, que fala sobre Jesus e Javé, aonde essa e outras importantes questões estão bem explicadas nos vídeos dessa série, tá? Entre elas, esse assunto que nós estamos abordando agora. E aí, o Asclepíades, né, falou comigo, falou: uma boa pergunta, minha filha. E o Asclepíades, então, deu uma explicação muito interessante para esse assunto. Ele falou assim: olha, isso tudo é porque o custo energético dessa transmutação seria imenso e não compensaria o esforço todo, já que nós temos a oportunidade de simplesmente condensar essa péssima energia em rochas densas, que pelo seu grande grau de densidade, elas vão descer naquela massa ígnea do planeta, e elas vão descer e ficarão muito próximas ao núcleo do planeta, sem qualquer chance de virem um dia a ser exploradas por qualquer ser que posteriormente for viver nesse planeta, tá? Porque você sabe, eu já tinha explicado no vídeo que essa energia ela vai ser condensada e ela é tão pesada que ela vai se materializar na forma de rochas. E essas rochas, elas então, por causa do peso, da densidade delas, elas vão gravitar para o centro naquela massa ígnea, né? Elas vão gravitar ali para perto do núcleo do planeta e jamais serão exploradas por qualquer ser. Porque assim, muitas pessoas acham que é mágica. Ai, Deus chega lá e... Gente, não é mágica. Deus é poderosíssimo. Deus criou isso aqui tudo, né? Jesus também é um ser muito poderoso, filho de Deus. Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus. Também muito poderoso. Mas o que acontece? Toda transmutação, sempre que você mexe em energia, você tem um
custo energético para você fazer qualquer coisa. Então, o que a altíssima espiritualidade avaliou? Vou ficar gastando uma energia imensa para transmutar essa energia, sendo que eu posso ter uma solução que não vai dar problema para ninguém, muito mais simples. E claro que é uma questão até de bom senso, você sempre vai optar pela solução mais tranquila, que seja boa igualmente e que tenha um menor custo-benefício aí, tá? Então, ou seja, falei uma bobagem agora, tem que ser a opção que oferecer o melhor custo-benefício, tá? E o custo de você transformar essa energia pesada numa rocha é muito menor do que você pegar e transformá-la numa energia boa, vibrante e tal. Isso foi o que o Asclepíades nos ensinou, gente. Eu achei assim muito interessante, então a resposta está aí, né? E eu perguntei, porque aí me veio uma pergunta, né, na complementar, e eu perguntei assim, mas e no caso, por exemplo, de planetas que explodem e ficam aos pedaços, como o que aconteceu no caso do planeta que existia entre Marte e Júpiter? Será que não ia ficar algum pedaço ali, alguém pegar, enfim? E aí ele falou assim, olha, nem todos os planetas, minha filha, recebem elites trevosas em seu estágio de formação. Eis que o quantitativo dos seres que se demoram assim na evolução é muito pequeno. A imensa maioria dos seres segue tranquila o seu caminho evolutivo. Então, seres assim, tão com um grau de psicopatia tão intenso, tão pesado como o de Javé, é um percentual mínimo dentro de toda a esfera de mônadas que Deus cria. Então, não é preciso, nem todo planeta vai receber uma elite trevosa desse quilate, tá? Isso aí realmente, graças a Deus, o percentual, segundo o que o Asclepíades nos falou, é muito pequenininho, né? E eu não sei vocês, mas eu adorei as explicações que ele nos deu. E aí eu perguntei para ele sobre o reino angélico. E porque vocês sabem que a gente ficou sabendo aí uns vídeos para trás, que eu nunca tinha me ligado, né? Que além do reino hominal, do nosso reino que nós vivemos hoje, existe um outro reino, chamado de reino angelical, composto pelos seres que atingem o estado angélico. E o que o Asclepíades já me falou? Vocês não sabem nada desse reino aí. E eu, claro, né, fiquei muito curiosa e perguntei para ele, né? E perguntei assim se ele podia falar alguma coisa para gente do reino angélico, né? E aí ele falou assim, olha, minha filha, ainda não é o momento da gente passar essas informações para vocês, tá? Vocês vão receber, mas essa informação vai ficar mais para frente. Ele falou, no momento, vocês foquem agora, nesse momento, na questão da transição planetária. E vai estar muito, muito bom. Aí né, porque eles quando podem eles falam, e quando eles entendem que não é o momento, ou não tem permissão para falar, eles também falam, eles são muito queridos, são muito delicados, mas eles falam o que tem que ser dito. E aí ele foi se despedindo e foi embora bem rapidinho, o Asclepíades. E na sequência, quem veio? Veio o nosso queridíssimo Capitão Tenente João. E, inclusive, gente, quem não foi ainda ver a imagem dele, corre lá no nosso site. O link do site está na descrição do vídeo e também no canal, tá?
cliquem lá, porque o link ele é meio complicado, porque esse meu site ele está alojado dentro do Canva. Então, você sabe que eu faço tudo sozinha, né, gente? Então eu faço as coisas como eu posso, como dá, dentro do meu pequeno conhecimento técnico, eu vou fazendo. Então, enfim, tá lá, vocês vão, cliquem no link, vai abrir o site, aí vocês rolam o site, mais para o final do site tem um botão chamado Novidades. Aí vocês cliquem nesse botão, vai abrir um documento com as imagens, várias imagens, algumas novidades que eu vou colocando dentro do pouco tempo que eu tenho. E eu consegui colocar finalmente a imagem do nosso querido capitão de camisa branca, do jeito que ele quer. Que eu queria colocar ele com o uniforme da Marinha Imperial. Mas ele não quis, ele falou: não, 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 senhora. Eu quero que você coloque a minha imagem do jeito que eu estou hoje trabalhando para a luz. E é de camisa branca. Falei, sim, senhor, né? Falei, sim, senhor, ó. Então, tá lá a imagem. Quem não viu, dá uma olhadinha e vai saber como que é o nosso querido capitão. Muito bem. E aí ele veio, né? E falou assim: minha filha, as coisas estão ficando mais difíceis. Uma transição planetária não é fácil para ninguém. E ele falou: vocês todos encarnados devem suportar suas dores com coragem, muita coragem, porque ninguém além de vocês será beneficiado. Porque as dores, todas as dores pelas quais nós passamos, tanto as físicas quanto as morais, que às vezes são muito piores que as físicas, elas não são inúteis, gente, elas não são inúteis. A gente tem uma sensação de que, estou passando por isso, meu Deus, mas que coisa inútil. Não, diz que não. Que as dores pelas quais nós passamos, sejam físicas, sejam morais, elas não são inúteis. Elas são potentes alavancas para a nossa evolução. E olha, se vocês estiverem gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabem, gente, por favor, deem seu like, cliquem no sininho, compartilhem o vídeo com os amigos, com alguém que vocês saibam que gosta, se interesse pelo assunto. E se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. Sai daquela turminha lá dos 30% que assistem aos vídeos com regularidade, não se inscreve. Gente, não custa nada, é só apertar o botãozinho e pronto, não precisa pagar nada, nada, nada. E você vai estar ajudando, colaborando para que o canal aumente, ganhe uma importância ali dentro de toda essa questão do YouTube, que essa mensagem de esperança possa a gente chegar a mais pessoas que estejam precisando ouvir, desejando ouvir uma palavra de esperança no meio dessa confusão toda. E olhem só a instrução que o capitão está dando para nós. Ele falou assim: vocês nesse momento têm que orar mais devido ao aumento, ao incremento na densidade da psicosfera planetária. Porque, gente, como nós estamos nos aproximando do ápice da transição, como o nome diz, o que é o ápice? O ápice é o momento máximo. Então, nesse momento máximo, tudo vai ficar muito denso, vai ficar mais difícil, nós vamos nos confrontar com energias que para nos desencorajar, para nos desanimar, para fazer com que a gente perca a nossa fé. Então é o momento, gente, é o momento da gente ter muita coragem para enfrentar essas energias. E sem medo, pessoal, sem medo. Sabe por quê? Porque nós temos um elemento maravilhoso de proteção, que é a oração, tá?
quem orar vai ser muito protegido. Pode até acontecer alguma coisa que te dá um problema aqui, um problema ali, mas no final das contas, nada de grave vai acontecer, tá? Agora, quem não orar, quem não se proteger, pode acabar sendo levado de roldão por essas energias muito pesadas que já estão aqui na nossa psicosfera. Então, o capitão continuou orientando, ele falou assim, olha, fora de casa, vocês têm que orar mais ainda, tá? Vocês têm que se preparar antes de sair de casa. Como que você faz o preparo? Você imagina que pede proteção, pede ajuda no lado de fora e imagine-se numa bolha dourada. Essas são as orientações que nós temos recebido ultimamente. Então, gente, antes de botar o pé para fora de casa, orem, imaginem-se numa bolha dourada, tá? E sempre que vocês puderem. Então, dentro do carro, imagina uma bolhona dourada pegando vocês e o carro junto e vão orando, vão pedindo proteção. Porque quem orar vai ser muito, muito protegido. Assim como nós estamos com a crosta terrestre já cheia aí de trevosos, bem trevosos, Jesus também pediu às legiões de anjos que se aproximem mais da crosta terrestre para oferecer proteção a todas as pessoas que oram. Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, cada um ora do seu jeitinho, da sua forma. Uns vão rezar terço, outros vão rezar o Pai Nosso, que é uma oração maravilhosa, que foi o próprio Cristo que nos ensinou. Tem a oração da Ave Maria também, cuja primeira parte foi proferida por ninguém menos que o nosso arcanjo Gabriel. E também tem a conversa, o bate-papo com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, meditação. Gente, vale tudo, desde que seja feito com sinceridade, tá? Porque a sinceridade é o que realmente vai contar nesse contato que a gente faz com a espiritualidade. Então, o capitão explicou, falou, olha, isso tudo que vocês estão passando são treinamentos. As demonstrações que vocês devem dar de que realmente vocês têm condição de ficarem no mundo de regeneração, tá? E eu perguntei ao capitão querido como é que estão os trabalhos no astral. E aí eu perguntei, falei, os trevosos, aqueles legionários, eles continuam fugindo das legiões, eles continuam se entregando aos seres de luz ou esse movimento já cessou? E ele falou, não, minha filha, continuam sim, os trevosos continuam chegando sem parar. E olha que interessante que ele contou, ele falou assim, muitos desses seres, inclusive, estão se apresentando nos centros espíritas, tá? Pedindo acolhimento, pedindo socorro. E todos são invariavelmente acolhidos e protegidos dos demais seres trevosos renitentes, sendo transportados aos lugares no astral, aonde são feitas as novas leituras áuricas deles, eles são recebidos, são acolhidos, são encaminhados depois para as câmaras de repouso, e eles partem para o exílio, normalmente suavizado, com muita tranquilidade, entram num sono profundo, reparador, e seguem tranquilos para o exílio, já vão sendo colocados, eles estão agora já sendo embarcados na gigante cargueira número 2, tá? Que já está recebendo carga. Enfim, é uma grande vantagem para eles isso, porque eles não vão
precisar passar pela dor das marcas que vão se acender nas frontes, e todos terão suavizações nos seus exílios, né? Então, que acontece? Quando eles podem escapar, eles escapam e eles estão indo se entregar, inclusive, nos centros, vários centros espíritas que tem, e é muito, muito interessante. De repente, aí de vocês, meus queridos ouvintes, que tiverem qualquer experiência nesse sentido, porque eu já recebi relatos, tá? De amigos que frequentam o centro espírita e que na sessão de desobsessão veio um legionário pedindo socorro, pedindo abrigo, e na sequência veio outro, ainda muito trevoso, exigindo que a espiritualidade lhe devolvesse aquele legionário que tinha se apresentado anteriormente. Tá? Claro que ele não foi atendido, né? Se bobear, ele foi até doutrinado também, mas, enfim, os centros espíritas estão sendo todos fortalecidos em suas defesas, porque é uma época muito complicada. Então, eles todos, porque Deus não abandona, Jesus, gente, não abandona ninguém, nenhum trabalhador da luz é abandonado. Nem quem não é também não é abandonado, tá? Quem dirá aqueles que trabalham para a luz, né? Então, eu achei muito interessante, né, essa questão aí dos que o capitão nos contou, deles estarem se apresentando aí nos centros espíritas, né? E é isso, nosso processo. Ele falou assim: vamos indo bem, minha filha, e Jesus está satisfeito com o andamento de tudo, porque tudo está seguindo conforme os planos dele, traçados para a nossa transição planetária, tá? E então é isso. E aí ele foi se despedindo com muita alegria, como sempre, né? E eu também vou aproveitar, vou me despedir de vocês com muita alegria. Até o próximo vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre uma informação bem interessante, que é aqui os centros espíritas, eles funcionarão como embaixadas da luz. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Olá pessoal, então vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, onde eu gosto de saudar todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, muita esperança, gente, que tudo vai melhorar em breve. Muito bem, também pedindo a todos vocês que continuem as orações pela paz no mundo, pedindo proteção aos seus lares, seus familiares, seus locais de trabalho. Gente, oração agora é extremamente requerida. Isso é a orientação da espiritualidade, porque o adensamento da psicosfera, ele está realmente se fazendo sentir. Então, gente, é a hora. Vamos apurar mais ainda com as nossas orações, tá? Vamos orar pela suavização na operação de despertamento físico, pelo finalzinho da operação de rescaldo das almas perdidinhas no umbral e pelas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. E principalmente, gente, pedindo a interferência pessoal do nosso Cristo amado,
junto aos corações desses seres trevosos que estão tentando infundir o caos por toda a sociedade encarnada do planeta. Então, vamos, gente, com muita fé e sem medo, porque quem orar será muito protegido, tá? Pois muito bem. Depois da visita do nobre ser que aqui esteve da esfera crística, de nome Cílios, e que deu muitas e preciosas informações, tanto é que a mensagem dele foi tão rica de informação que eu precisei dividir essa mensagem em 2 vídeos, o de número 225, 226 anteriores. Então quem está novinho no canal, a gente corre lá assistir, que é muito interessante. Quem veio depois? O nosso queridíssimo capitão, Tenente João. E após os cumprimentos habituais, ele sempre muito querido, muito alegre e muito assim afetuoso, então ele comentou sobre a nobre visita que nós tínhamos acabado de ter dos Cílios, né? E que originou os 2 vídeos que eu acabei de comentar com vocês. E ele então começou a falar, ele disse assim: olha, minha filha, a visita que nós tivemos hoje reflete o grau de cuidado que o nosso Cristo amado está tendo com a nossa humilde jornada, a ponto de enviar um dos seus mais altos emissários da equipe crística. Sinal que nós estamos no caminho certo. Então vamos nos esforçar para continuarmos trabalhando nessa senda. E eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, gente, porque assim, eu não vejo, né, pessoal, eu não tenho mediunidade de visão, eu só psicografo. Então, eu fico feliz porque o capitão me conta as coisas sobre os espíritos que vêm, às vezes ele me dá mais detalhes, porque como eu não vejo, eu só sinto a energia deles, que é uma energia, gente, assim, maravilhosa, estupenda. Deixa a gente com bem-estar, com uma alegria, assim, muito, muito grande. E eu fiquei muito feliz com essa notícia que o capitão deu, né? E aí eu perguntei para ele como é que estava a situação dos trevosos no astral. Se fosse possível ele nos contar, é claro, que nem sempre eles têm permissão, né? E ele falou, sim, nós podemos dar uma posição para você, sim. As legiões trevosas remanescentes, ou seja, as que sobraram, elas apertaram e redobraram a vigilância sobre os seus legionários. Para quê? Para evitar que eles fujam do seu controle e corram a se entregar aos missionários da luz, tá? Porque isso eu já contei para vocês, gente. Ser um ser legionário das trevas não é coisa fácil, não. Não pense que é facinho, não. Porque eles também sofrem pesadíssimos castigos por desobediências insignificantes. Qualquer coisinha errada que eles fazem, eles são submetidos a castigos horrorosos. Então, é uma vida muito, muito dura, gente. Olha, por isso que eu sempre falo, que se os trevosos soubessem como é maravilhoso o contato com os seres da luz, eles iriam deixar de ser trevosos, ó, rapidinho, rapidinho, tá? Porque os seres trevosos, os legionários principalmente, são assim, eles também sofrem demais, demais com abusos de autoridade, violência dos seus superiores, né? Então, vejam só como começou toda esse êxodo dos trevosos. As legiões que sobraram apertaram. Para quê? Para que os legionários que querem se entregar não o consigam. Agora, prestem bem atenção ao que o nosso querido capitão vai nos contar.
E ele falou o seguinte, ele disse assim: grande importância terão os centros espíritas, que funcionarão como verdadeiras embaixadas da luz, aonde esses seres poderão se abrigar. Olha que coisa legal. Então, às vezes pode ser que eles não consigam fugir e ir até o local aonde os missionários da luz estão aguardando, mas eles poderão sim se abrigar nos centros espíritas, pedindo auxílio, tá? Por isso, olha só que interessante, todas essas valorosas instituições estão sendo fortalecidas para que possam receber esses seres, encaminhá-los e também rechaçar qualquer tentativa de ataque das legiões restantes, tá? Ou seja, todos os centros espíritas, eles estão sendo dotados de baterias, de defesas, estão sendo transformados praticamente quase que em fortes, tá? Para justamente poderem, devido a esse adensamento que a psicosfera está recebendo. Então é claro que esses seres trevosos, eles vão querer, eles vão mirar os centros espíritas, os templos, e eu falo aqui dos centros espíritas, mas na verdade todos os templos, eles serão objeto de ataque desses seres trevosos. Então, gente, é preciso que todos nós, seja qual for o templo que a gente esteja frequentando, uma igreja católica, uma igreja evangélica, uma igreja ortodoxa, um centro espírita, um centro de umbanda, gente, vamos orar pedindo proteção, porque todos esses locais serão fortalecidos espiritualmente falando, para que possam receber esses seres legionários que desejam se entregar à luz. Então, eles não devem ter medo, primeira oportunidade que eles tiverem, passar na frente de um centro espírita, pimba! Chegue lá e se apresente, que vocês serão protegidos e serão encaminhados devidamente a novas leituras áuricas. Vocês vão para o exílio, porque isso é certo, porém, vocês irão numa condição muito mais suave do que iriam se Miguel Arcanjo viesse capturar. Então tá dado o recado, né? Todas as cidades umbralinas, todas, gente, encontram-se em ruínas, tá? Então essas histórias que estão sendo espalhadas por aí, de que as colônias espirituais estão abandonadas, estão vazias, não são as colônias espirituais. O que está em ruínas, o que está arrasado, são as cidades umbralinas, porque o umbral já começa a desaparecer do planeta. Já as colônias espirituais, não, tá bombando, gente, tá bombando. Elas foram todinhas aumentadas, foram ampliadas, justamente para poder receber toda essa quantidade de seres que foram resgatados aí do umbral, pessoas boas, mas sem conhecimento, que estavam ali perdidas. Todas estão sendo conduzidas a essas colônias espirituais no planeta todo, gente. Isso é no planeta todo. Não é só aqui no Brasil, não. É no planeta inteiro, tá? Então, o que está arrasado, o que está em ruínas, são as cidades umbralinas, tá? Então, e essa, digamos assim, essa ruína dessas cidades, ela é proposital, porque assim esses seres serão mais facilmente capturados por Miguel Arcanjo e as suas legiões de luz, né? E porque muitas pessoas, elas pensam que é um passe de mágica, que as coisas vão acontecer por um passe de mágica, que Miguel Arcanjo vai chegar lá e plum! Não é assim, gente, não é assim que funciona. Uma transição planetária, ela demanda muito planejamento e muito trabalho,
para que todas as operações ocorram